Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a luta. Finalmente vou falar sobre Conor McGregor e Floyd Mayweather. Quem acompanhou os últimos vídeos aí viu que eu não assisti a luta no momento que ela aconteceu, né? Porque eu estava no avião aí viajando, ainda estou em viagem, então vocês estão vendo aqui que o cenário não é o mesmo. Ainda estou no hotel e vou ficar por mais um tempo, beleza? Então eu assisti aqui a luta completa. Finalmente, vou dar meus comentários, lembrando que é a minha opinião, então a minha opinião sobre essa luta. Eu assisti ela completa aí, todos os rounds, e, bom, meus comentários, como eu disse, é a minha opinião, então não precisa os defensores ávidos de McGregor me xingar, ou até do próprio Mayweather, né, na verdade que tem gente aí dos dois lados, então não precisa ninguém aqui ser extremista, né, não precisa ser fanático. Então, vamos lá para a minha opinião. Eu assisti a luta, eu concordo com a maioria, o começo do McGregor foi muito bom, ele começou com muita pressão e eu acho que ele começou com o jogo certo, mais ou menos, uns 80% do jogo certo. No vídeo pré-evento que eu falei sobre esse combate, eu falei que a chance do McGregor era justamente aproveitar o início, aproveitar que ele tá mais pesado, que ele tem maior envergadura, que ele é mais novo, e tentar impor o ritmo dele o máximo possível, encaixar o máximo, a maior quantidade de golpes duros possíveis. E caso o Floyd fosse para cima, o que seria difícil, porque não é muito o estilo dele, ainda mais no começo da luta, ele tentar usar os contragolpes e a distância, a noção de distância que ele tem, né, a base, os golpes de canhota, para tentar o impossível, vamos dizer, né, impossível entre aspas, que seria fazer com que o Mayweather ficasse assustado, ou tonto, ou grog, para tentar aplicar um nocaute. Seria a única chance dele, não adianta, o McGregor não venceria por decisão. Então, a única chance seria ele, no começo, usar o máximo de agressividade, né? E ele usou isso, eu não estou dizendo que ele não usou. Ele foi agressivo, ele foi melhor nos primeiros rounds, venceu alguns rounds aí do início, só que não foi suficiente. E tava na cara que caso ele não nocauteasse ali, não ganhasse a luta ali, não adianta que ele não ia vencer, porque o Floyd evolui com o passar dos rounds, ele usa os primeiros rounds para estudar o adversário. Então o Floyd no começo, nesses rounds onde ele perdeu, ele, na minha opinião, meio que perdeu esses rounds por perder, porque ele sabe que isso não ia afetar o resultado final da luta. Ele não foi pra cima, não posso perder esse round, foi trocar golpe com o McGregor para não perder o round. Ele perdeu o round conscientemente. Isso tira o mérito do McGregor? Não tira. O McGregor, para mim, me surpreendeu e muito nessa luta. Eu acho que ele foi muito melhor do que eu esperava. Na luta inteira, assim. É que no final, quando ele cansou, na verdade, da metade pro final, né? Não foi só no final que ele cansou, não. Ele cansou rápido. Ele começou a... na verdade, desde o começo, né? Vamos lá. Desde o começo, ele deu muitos golpes que não poderia ter dado, golpe na nuca. Enfim, fez o que a gente já sabia, né? Agarrou de várias maneiras que também não era permitido, levou muito esporro do juiz. Porque ele já começou a cansar rápido, né? E aí no final da luta ele estava completamente cansado. Quando chegou já no final, onde foi declarado o nocaute, eu acho que foi certo ter parado. O McGregor na hora falou pro juiz que estava bem, que não precisava ter parado e tal. Aí depois nas coletivas também falou que estava bem, que não era necessário ter parado. Mas ele estava muito cansado, era visível o cansaço dele, apesar dele tentar disfarçar, né? E bem antes ali de ter acabado a luta, ele já estava clinchando e olhando pro relógio, então o pessoal, todo mundo estava vendo isso, né? Que ele estava nitidamente cansado. E aí o Mayweather começou a impor o jogo dele, começou a encaixar vários golpes, e ali não tinha o que fazer, ia deixar o McGregor ficar apanhando, tinha que parar a luta. E então, na minha opinião, a paralisação foi correta, eu acho que não precisava ter deixado mais. E eu acho que se o Mayweather tivesse agido no começo da luta, como ele agiu no final, que ele começou a andar pra frente, começou a soltar golpes e tal, começou a ser muito mais agressivo, eu acho que se ele fizesse esse jogo desde o início, a luta teria acabado muito antes. Mesmo o McGregor tendo sido melhor no início, eu acho que se o Mayweather soltasse o jogo da mesma forma, eu acho que ele não precisaria ter esperado o McGregor cansar para vencer a luta. Eu acho que a diferença técnica entre um e outro faria com que o Mayweather vencesse mesmo que no início do combate, na minha opinião. Seria mais arriscado para o Mayweather? Seria. Ele foi na estratégia mais segura, que é o que ele sempre faz nos seus combates. Até por isso que ele não tem nenhuma derrota no cartel, porque ele sempre luta com inteligência. Então, na minha opinião, ele não subestimou o McGregor em momento nenhum.
apesar de ter alguns sorrisinhos às vezes no meio da luta e tal, mas isso faz parte do show, eu não acho que ele subestimou em momento nenhum o McGregor. Ele fez a mesma estratégia que ele faria com qualquer outro lutador de nível mundial. Ele simplesmente se defendeu, estudou o adversário em mais de 2 rounds ali e deixou o McGregor bater, que ele sabia que o McGregor ia com pressão. Então deixou cansar ali, bater, gastar toda a vantagem da juventude ali, do peso, da envergadura, enfim, deixou o McGregor soltar o jogo dele e aí depois ele ganhou. Então assim, ele foi no caminho fácil, além dele ter uma superioridade técnica absurda, né, para poder trocar ali o momento que ele quisesse, ele ainda foi mesmo assim no caminho seguro. Então o Floyd Mayweather é um lutador muito inteligente, ele sempre segue a estratégia correta, não se precipita, né, não se empolga, ele é calmo o tempo inteiro, ele perde round, ele não se abala, é tudo planejado, é tudo certinho. Então, tanto a estratégia quanto a técnica dele é perfeita, na minha opinião. Ele é um cara que merece ter o cartel que ele tem. Então, na minha opinião, a luta poderia ter acabado muito antes, Mayweather poderia ter nocauteado muito antes, mas fez o caminho mais fácil e também segurou a luta, né, para fazer com que os fãs aí pudessem curtir, né, porque se a luta acabasse rápido, ia ficar meio sem graça. Eu até comentei isso quando me perguntaram sobre para quem que é minha torcida, né, e tal, que eu falei, não tenho torcida, eu só queria assistir mais de 4 rounds pelo menos, né, eu não queria que a luta acabasse rápido, porque eu queria ver a trocação, eu queria ver o McGregor conseguindo encaixar golpes e conseguindo se esquivar, tendo ação, né, o que não teve aí entre McGregor e José Aldo, por exemplo, que eu fiquei na dúvida no final das contas, né, não teve a trocação ali. Então, dessa vez teve, deu pra ver que o McGregor foi muito bem, avaliando mais agora o desempenho do McGregor, porque eu falei muito mais do Mayweather, né? O McGregor me surpreendeu muito, como eu já disse, foi muito melhor do que eu esperava, ele encaixou muitos golpes, ele teve um volume de golpes muito bom, apesar de que só no começo ele teve pressão, né? Depois deu pra ver que o cansaço foi maior, então ele só encostava no Mayweather, meio que só pra pontuar, né? Não tinha mais pressão nenhuma. Não teve tanto movimento de cabeça quanto eu achei que ele poderia ter, né? E a guarda também, ele não se defendia tão bem com a guarda. Assim, o Mayweather conseguia encostar nele quando quisesse, né? Mas o McGregor teve um volume muito bom de golpes aí, teve muito mais golpes encaixados do que o Pacquiao contra o Mayweather, né? Teve a informação aí que muita gente viu, teve quase a mesma quantidade do que o Canelo quando ele enfrentou o Floyd. Então, assim, surpreendeu muito, uma estreia no boxe, né? Uma estreia no esporte, né? No boxe profissional. O Mayweather, o Conor surpreendeu e muita gente aí elogiou. Eu acho que apesar de sim, ele ter apanhado muito no final por estar completamente cansado, ele enfrentou um boxeador excepcional, um cara invicto, né? Um cara que bateu em muito nome aí, muito nomes, Pacquiao, Canelo, tem muito cara que o Floyd venceu que, em teoria, né, vamos dizer, tá muito acima do boxe, em teoria não, né, na prática mesmo, tá muito acima do Conor, então não é demérito nenhum a derrota do Conor, o Conor não tem do que se envergonhar, mesmo tendo sofrido aí um nocaute técnico, além do que encheu o bolso de dinheiro. Então eu acho que o McGregor se saiu muito bem, os primeiros rounds era normal que ele vencesse, né, não foi, ele venceu o Mayweather, não sei o que, né, era esperado, mas também era esperado que o gás ia acabar, né? Eu já tinha comentado isso algumas vezes, falando, não adianta ele fazer camp, não adianta ele se preparar, fazer esteira, correr de bicicleta, não adianta, ele não vai ter o gás do velhinho lá de 40 anos, que é o Floyd, não vai ter, porque um esporte é um esporte e o outro é outro, né? Então, todas as vantagens físicas de peso, de envergadura, de idade, não ia ser suficiente, o McGregor não ia conseguir vencer o Floyd, né? A chance lá, como eu falei, no dia que confirmou a luta, eu falei, a chance do McGregor vencer é 0,1%, sei lá, né? E era fato, né? Um cara aí treina mais de 30 anos boxe e o outro começou a treinar meses só para essa luta. Então, a chance do McGregor ganhar era muito pequena. Mas ele realmente surpreendeu, foi muito melhor do que eu imaginava. E eu acho que se ele quiser fazer mais lutas no boxe aí, ou voltar pro UFC, enfim, não sei o que ele vai acabar fazendo, eu acho que é válido, porque ele é um lutador, sim, excepcional, apesar de muita gente não gostar por conta de atitudes dele e tal. Ele é um cara que é interessante, é um cara que vende, então ele vai continuar lutando aí, não adianta. Pode xingar o cara, falar que ele se aventurou em outro esporte e que passou vergonha e que não sei o que, criticar do jeito que for,
o McGregor vai continuar lutando porque ele traz dinheiro, né? E eu espero que continue porque eu quero ver ele lutando. Mas a minha preferência, se me perguntarem se eu quero ver o McGregor no boxe ou no MMA, eu prefiro sim que ele volte aí pro MMA, pro UFC. Tem muito cara que eu quero ver ele enfrentando. Eu quero que ele defenda o cinturão, né? Não acho legal ter muito nome simplesmente por propaganda, por vender, né? Eu acho que ele tem que defender aí o cinturão peso leve. E tem muitos caras até, como ele falou, Max Holloway do peso pena. Eu acho que tem muito cara legal aí para ele enfrentar, então eu acho que ele tem que voltar. E eu gosto muito mais do McGregor lá no MMA. Não que eu achei ruim a luta, eu achei legal a luta de boxe aí, mas eu acho que o McGregor é um atleta muito mais de MMA. Eu acho muito mais interessante ele lutando MMA, porque ele tem muitos golpes plásticos, eu acho muito mais legal, muito mais qualidade, muito mais... A provocação dele tem mais efeito no MMA, então eu acho que é mais legal de assistir ele aí no MMA, mesmo que ele melhore radicalmente no boxe. Eu acho ele um atleta mais interessante aí comercialmente, até para os fãs lutando lá no MMA. Então, essa foi a minha opinião aí da luta, né? Uma opinião mais baseada no meu gosto também e do que eu achei assistindo aí a luta, né? Como eu falei já algumas vezes, não sou um lutador profissional, então eu não vou analisar aqui tecnicamente o ângulo que um cara bateu, a velocidade de não sei o que lá, não vou fazer um monte de gráfico aqui, uma análise absurda, é simplesmente a minha opinião, como eu já falei pra vocês, de um cara que é fã e gosta de assistir, dar opinião e conversar aí com vocês nos comentários. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa luta, se vocês concordam aqui com o que eu falei ou se vocês discordam completamente, pode ficar à vontade, deixa aí nos comentários que a gente conversa, bate aquele papo de sempre. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like aí, é bastante importante receber o like. Eu finalmente consegui trazer esse vídeo pra vocês, né? Como eu falei, já tá meio corrido, mas consegui trazer. Então, deixa o like aí embaixo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve e pode me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é @diretaço, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou!